Aleluia. Glória a Deus. Shalom, povo do avivamento. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele: seja bem-vindo. Seja bem-vindo à casa do Senhor, à casa de Deus. Hoje o Senhor tem uma palavra para você. Uma palavra para o seu coração. Amém? Fique sobre os seus pés, vamos orar ao Senhor. Agradecer a Ele por esse momento, por estarmos com saúde. Está bastante calor. Feche os teus olhos, põe a mão no teu coração. Fala para Deus falar com você nessa noite. O que você está fazendo aqui? O que você vem buscar? Qual a resposta de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família? Fala com Ele aí. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos, Pai, te agradecer por este momento, por estarmos aqui diante de Ti para Te adorar, Senhor, louvar, glorificar, exaltar o Teu santo nome. Deus, olha o Teu povo, olha a Tua casa, Senhor. Cada um que está aqui, Senhor, tem algo, Senhor, para receber do Senhor, tem algo esperando do Senhor, quer ouvir, meu Deus, uma palavra do Senhor. E eu te peço, Senhor, nessa noite, usa-me como Teu vaso, faz segundo a Tua vontade, Senhor. Seja feita, Pai, neste lugar, para Te adorarmos, glorificarmos todos os dias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Querido, nós estamos vivendo um tema, quarta profética, mas o tema é as chaves do reino, definindo as chaves do reino. E hoje eu trouxe algo para você que é simplesmente uma pergunta: por que precisamos ter as chaves do reino? Por quê? E Deus tem algumas respostas para você nessa noite aqui. Então eu quero que você preste atenção, porque Ele tem algo para tocar no teu coração aí. Tem algo para mudar na sua vida. Tem uma chave aí para virar e mudar a tua vida para sempre. Então abra sua Bíblia aí em Mateus 16, 13. Nós vamos ler até o 19. Mateus 16, 13 até o 19. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala espera por mim. Então vamos lá. A palavra do Senhor, ela diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizes os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e o outro dos profetas. E disse-lhe eles: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligar na terra será desligado no céu. Querido, nós estamos falando de... Aqui ficou ruim aqui em cima, tá? O retorno aqui ficou péssimo. A gente está falando aqui de chaves do reino. Jesus, ele chega para seus discípulos e ele pergunta: o que dizes de mim por aí? O que fala a meu respeito? E aí os discípulos começam a falar: Jesus, um fala que tu és João Batista, outros Elias. Querido, que o Senhor quis me falar nesta noite, quando você está por aí falando com as pessoas, o que você diz de Jesus para as pessoas? O que você fala? Quem é Jesus para você?
você quando você simplesmente está por aí falando com as pessoas. Eu estou rodeado de bastante pessoas evangélicas, cristãs, crentes, como você quiser chamar. Existe crente fraco, crente forte, crente cheio de fé. Eu estou rodeado de pastor, de diácono, de tudo quanto é tipos de pessoas crentes. E tem de todos os tipos. E hoje eu ouvi alguém falar assim, ó, o pastor Rogério está tão quietinho, ele é tão quietinho, ele quase não fala. E eu respondi, eu falei, é porque a gente precisa ouvir para trazer uma resposta sábia para as pessoas. E não podemos sair atropelando por aí as palavras. E aí Jesus ele chega e a preocupação de Jesus é: o que diz por aí de mim? O que você anda falando por aí de Jesus? Quem é Jesus para você? O que ele representa? Porque a gente vê muitas pessoas falando de Jesus, mas realmente, o que ele representa para você? Porque aqui existe um segredo da chave do reino aqui. Por que você precisa ter essa chave? Por quê? É uma pergunta muito interessante. E ao final dessa ministração você vai entender o porquê você precisa ter essa chave. O que ela vai abrir? O que ela significa? As chaves do reino. E Jesus ele manda fazer essa pergunta para você hoje. O que você diz dele quando você está no meio de pessoas? O que ele representa para você? Essa daqui é uma indagação que eu vou deixar aqui para você ir pensando até o final dessa ministração. Então Jesus ele está aqui e ele pergunta para os seus discípulos: e aí? O que diz de mim? E eles vão falando. E aí Pedro ele se levanta e ele fala: olha, eu sei que o Senhor é o Cristo, Filho de Deus vivo. E aí abre-se uma porta enorme para Pedro. Sabe por quê? Porque Pedro estava entendendo quem era Jesus. Ele sabia e ele via ali quem era Jesus e o que Jesus representava. Olha a representação de Jesus: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Para ele, Jesus estava no meio dos seus discípulos e só ele conseguiu entender isso. Você quer receber as chaves do reino? Você precisa entender o que Jesus significa na tua vida. Pastor, mas eu já sei. Você vê que Pedro ele foi o único que matou a charada. Falou: peraí, pelo que eu andei com o Senhor, pelo que eu estou vivendo com o Senhor, pelo que eu vivo e ando, o Senhor é o Cristo, Filho de Deus vivo. E aí, Jesus vê no coração de Pedro, porque o Senhor ele olha o teu coração, ele vê o teu coração para ver se pode entregar coisas grandes para você. E a chave do reino não é uma coisa insignificante, é algo extraordinário que vai abrir a sua mente, vai trazer uma visão extraordinária para a tua vida. Não é simplesmente uma chave. Ah, eu peguei a chave, tem chave aqui não. Eu peguei a chave, levei para casa, e aí, e agora? Então entenda o que abriu aqui para Pedro. Delicado. Não é simplesmente uma chave qualquer. A chave do reino vai te trazer algo extraordinário da parte do Senhor. É por isso que você tem que se atentar para essa campanha, porque não é simplesmente uma campanha, isso aqui não nasceu de nada. Mas Deus ele quer te mostrar algo. Deus ele quer trazer algo para você, para a igreja.
reino, não. E você vai entender até o finalzinho, que aqui a gente só está na introdução, tá? A gente está falando só do que Jesus, do que Pedro falou, o que Jesus representava para ele no meio dos seus discípulos. O único que matou a charada ali e falou: ó, eu sei quem o Senhor é. Então, nesse momento, Pedro ele estava com o coração aberto para receber aquilo que o Senhor tinha para ele. E o Senhor Pedro foi o único que o Senhor deu. Olha o que o Senhor fala aqui: olha, Pedro, eu sei que você é uma rocha, eu sei que você é forte, eu sei que você é uma pedra, e sobre você eu vou edificar a minha igreja. E tem mais, Pedro, eu vou te dar as chaves do reino. Eita, você está entendendo o que é isso? E o que significa a chave do reino? Pedro ele recebe uma chave dada por Jesus. Não foi assim, tá? É espiritual que eu estou falando. Então o que você precisa entender, o que eu vou falar é espiritual. É o que vai representar para você espiritualmente. O que vai abrir as portas para você espiritualmente, para você entender. Talvez você fale: pastor, eu não consigo romper, eu não entendo, eu não, sabe? No reino do Senhor eu não consigo romper. Na igreja eu não consigo romper. Está tudo parado, eu vou e volto, eu vou e não fico, eu faço e não faço. E eu não consigo romper, nem espiritualmente, nem de maneira alguma. Porque você conhece as pessoas que elas rompem. As pessoas que vai, que volta, as pessoas que sobe e desce, que oscila. E quando você descobrir essa chave do reino aqui, é para sempre. É algo que vai durar para a vida inteira. Para você não olhar e falar assim: não, agora eu estou fraco, eu estou forte. Por isso que eu comecei falando que eu conheço pessoas de toda natureza. Crente forte, fraco, cheio de fé, simples, humilde, crente que Deus usa, crente que Deus está longe, e aí vai. Porque precisamos entender algumas coisinhas aqui. E o que significa a chave do reino? Vai comigo. Autoridade. Autoridade para ter acesso ao mundo espiritual. Então você quer ter autoridade para ter acesso ao mundo espiritual? Pastor, mas o que é o mundo espiritual? O mundo espiritual é a revelação de Deus para a tua vida. Quem revelou aqui para Pedro? Fala, Deus. Então Jesus fala: eu sei que não foi a carne que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Então Pedro ele recebe uma chave, e essa chave traz uma revelação para a vida dele. Então todos nós precisamos ter essa chave, porque ela vai trazer revelação direta do céu para você, direta de Deus para você, para a sua vida. Ela vai te dar sabedoria, vai te dar conhecimento da causa, daquilo que o Senhor tem para você. E tem mais do que isso. Ele só vai abrir um portal para você conhecer o mundo espiritual. Porque às vezes a gente vem para a igreja, mas não consegue entender o mundo espiritual, por isso que a gente não rompe. Você pode ver que o Senhor ele tinha 12 discípulos. 12. E só um entendeu o mundo espiritual. E só um ali naquele momento recebeu a chave que o Senhor deu, porque o Senhor conheceu o coração dele, a intenção dele. Então a sua intenção tem que ser a melhor possível com o Senhor, para você receber. Não pode ter malícia, maldade, outras finalidades, porque não adianta conhecermos o mundo espiritual para praticarmos o mal. Lembra? Eu estava falando esses dias para algumas pessoas que vai ser triste, muito triste, naquele grande dia, quando alguém chegar e falar: Senhor, eu preguei no teu nome, eu expulsei, eu curei,
E Jesus ele vai simplesmente falar: olha, afasta de mim que eu não te conheço, porque você praticou a iniquidade. Então você entende que essa palavra ela é forte para alguém que vai chegar para Jesus se achando: curei milhares de pessoas, expulsei muitos demônios. Mas o Senhor simplesmente fala: se afasta de mim, porque você não entendeu o mundo espiritual, não, meu reino. Então, primeira coisa, a intenção é o que vai valer. A intenção do teu coração, para você receber essa chave. Segunda coisa, Deus ele só deu a chave para Pedro. Pedro, a minha igreja vai ser edificada porque eu entendi que realmente você quer, que realmente você está entendendo o mundo espiritual e que realmente você vai usar essa chave. Para que você quer chave? Pastor, eu quero essa chave do reino, mas para que você quer? Qual é a sua finalidade? Para que serve? Eu aprendi que é para entrar no mundo espiritual, no reino espiritual, certo? Você vai entrar no reino espiritual, mas e aí, a finalidade? O que é que você vai fazer lá no mundo espiritual? Conheci, fechei a porta de novo e saí. Não. Então, para que Pedro usou essa chave? Como ele usou essa chave? Alguém sabe me falar aí? Pedro usou. A chave que ele ganhou, ele usou. E foi o único, tá? Foi o único que ficou para a história. Então vamos lá. A chave ela representa a autoridade, certo? Então você vai pegar a chave, você vai conhecer o reino de Deus, automaticamente você vai receber uma autoridade para entrar no mundo espiritual e para fazer aquilo que Deus tem na sua vida. Então vamos lá. Para que Pedro usou essa chave que ele recebeu? Primeira coisa aqui, Pedro usou aqui. A primeira coisa que ele fez foi pregar para os judeus, converter milhares de judeus para Cristo. Primeira chave, primeira coisa, porque você entra no reino do céu, você recebe essa chave, entra no reino do céu e você tem autoridade, revelação de Deus para você usar com as pessoas que estão ao teu redor. Então, aqui Pedro ele usa com os judeus. Lembra que os judeus ele tinha um segmento em que na história, entre aspas, jamais ele poderia ser um cristão. Então a primeira coisa que Pedro entendeu foi converter os judeus. Então a primeira coisa que você tem que entender aqui é que essa chave que você pegar no reino espiritual vai te trazer autoridade para você ganhar vidas para o Senhor. Pastor, mas como assim? Você vai receber sabedoria para você ensinar as pessoas como ter acesso ao reino de Deus, como ter acesso à chave do reino de Deus. Presta atenção, foi o que Pedro fez. Pedro ensinou os judeus como ter acesso a Jesus. Simplesmente isso aí. Ele falou: opa, peraí, recebi a chave, entendi o propósito, agora eu preciso abrir o mundo espiritual para mais pessoas. A gente não pode entender o mundo espiritual, sermos crentes evangélicos e não abrir para as pessoas. Pastor, eu tenho vergonha de falar de Jesus, eu tenho vergonha de falar do reino. Ei, quando Jesus ele chegava, ele falava assim: é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Então ele no mundo espiritual, ele está falando: é chegado o reino de Deus. Então o reino de Deus precisa ser para todos. Então você precisa entender que essa chave vai te dar autoridade para você levar pessoas a conhecer o reino de Deus. Você está entendendo? Você está entendendo que é mais além do que você imaginava que é essa chave do reino? Então aqui,
Pedro, ele é o primeiro. Abre aí em Atos, bora lá, vamos ler um pouquinho. Atos 38, 41. Vamos ler um pouquinho. Para que você possa entender melhor isso aqui e sair daqui hoje diferente. Atos, 2:38, vamos lá. Aqui, Brisa. Está tudo marcado aqui, mas eu quero abrir aqui. Vai. 2:38 diz assim: E orientou-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porquanto a promessa pertence a vós e a vossos filhos, e a todos os que estão distantes, enfim, para todo quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. Então essa aqui foi a primeira coisa que Pedro fez quando recebe essa autoridade, essa chave, foi trazer os judeus para o cristianismo. Então ele converteu um monte de judeus. Amém? Segunda coisa que ele fez quando ele recebe essa chave é pregar e mostrar o reino para os samaritanos. Entendemos que por ele, o samaritano não tinha direito a conhecer o reino de Deus. Mas Pedro, ele entendeu e falou: peraí, eu preciso ampliar aqui essa visão. E Pedro, ele vai lá, Atos 8, 14 ao 17, e ele abre o reino de Deus com a chave e a autoridade que ele recebeu para o samaritano conhecer também o reino de Deus. Então a chave não é simplesmente para você, eu vou abrir a porta da minha casa, do meu carro. Não, é para você levar pessoas a conhecer o reino de Deus. Ela vai te dar autoridade, ela vai te dar discernimento, ela vai te dar sabedoria. Você vai conhecer, você já conhece o reino de Deus. Agora você vai receber autoridade. É simplesmente isso aí. Você tem autoridade para levar pessoas ao reino de Deus. Simples ou não? É complicado? Você está entendendo? É complicado entender a chave do reino? Foi o que Pedro ele fez. Então, dois grupos de pessoas aqui, Pedro, ele leva a conhecer o reino de Deus. Pessoas que não tinham direito. Qual é o terceiro grupo de pessoas? Tem mais um. Alguém sabe o que falar aí? Sabe não? Tem mais um grupo de pessoas que Pedro ele leva a conhecer Jesus. Lembrando que a primeira pregação de Pedro, a primeira vez que Pedro ele mostra o reino dos céus para as pessoas, foi quantas mil almas? 3.000 almas. Então, não é simplesmente você chegar numa pessoa e mostrar o reino, não. Pedro ele foi mais ousado, ele chegou para uma multidão. Uma multidão de judeus ali que, sabe, se você fosse pregar de Jesus, você tomava um pau. Mas a autoridade que ele recebeu de mostrar e de conhecer o reino de Deus, levou essas pessoas a se converter e ser batizadas. Então, aí o primeiro grupo aqui foi 3.000 aí para tirar ali. Por quê? Por que Pedro ele fez isso? Porque Pedro, ele entendeu essa chave. Ele entendeu que ele recebia ali a autoridade de Jesus para simplesmente conhecer o reino, para entrar no reino e para levar pessoas para o reino. Então, vamos lá. Você precisa conhecer o reino, abrir a porta do reino, chavinha,
conhecer o reino, abrir a porta, você vai levar pessoas ao reino. É simples. Simples ou não simples? Você está entendendo? Para que simplesmente serve a chave que você está recebendo nessa campanha? É para ficar parado? É para você guardar? É para você abrir o quê? Fala, abrir a porta do reino. Entrar lá e levar pessoas a conhecer o reino de Deus. Porque se Pedro não tivesse entendido isso, esses grupos de pessoas não teriam entrado no reino de Deus, não teriam conhecido o reino de Deus. Então o reino de Deus é muito mais além do que pensamos ou do que imaginamos o que é. Então simplesmente você tem uma missão. Você já conhece o Senhor, você sabe quem é Ele, você sabe o que Ele representa na sua vida, você recebeu a sua chave, agora você vai entrar no reino e levar pessoas a conhecer o reino também. É simplesmente isso aí. Aí tem aqui um terceiro grupo de pessoas que Pedro também levou para o reino. Aqui para nós, não foi esse o objetivo de Jesus? Levar as pessoas para o reino? Ou você acha que ele morreu naquela cruz por nada? Foi para levar eu e você a conhecer o reino dele. E para levar para o reino dele. Então ele começa aqui com grupos de discípulos dele. Ele chega nos seus discípulos e ele pergunta ali, ele sonda os seus discípulos, e aí? Quantas vezes aí o Senhor já não sondou você aí? Já chegou para você? Já falou com você? Já mostrou o reino para você? Então, é preciso que fique claro na sua vida. Para você que está em casa, a mesma coisa. Para você entender o que é o reino de Deus. O reino de Deus você conheceu, simplesmente agora você vai levar pessoas para Ele. É o objetivo de Jesus. Então, tem um terceiro grupo de pessoas aqui. Fala assim, qual que é, pastor? Você quer saber? Eu vou deixar para a próxima, não vou contar não. Você quer saber mesmo? Terceiro grupo. Então fala assim, eu. É você, gentios. Pedro também foi pregar para os gentios, ele foi levar o reino de Deus para os gentios conhecer. A segunda pregação de Pedro foi quantas pessoas? Porque as pessoas estavam entendendo, assim como Pedro entendeu, o que era o reino de Deus. Por isso que naquela época ele se multiplicava muito rápido, porque ele entendia, caía a ficha, peraí. Estou entendendo o reino de Deus. Então o reino de Deus é isso. É eu conhecer e eu levar pessoas. Eu receber a chave, abrir o reino de Deus para pessoas entrar. É isso. Isso é o reino de Deus. E aí as pessoas entendendo, e aí ia se multiplicando muito rápido. Por que isso parou? Porque as pessoas pararam de entender o que era realmente o reino de Deus. As pessoas pararam de entender o que Jesus significava para ela, o que Jesus representa para ela. Então foi se perdendo o reino de Deus. Porque se a gente entende o reino de Deus, a gente vai se multiplicando muito rápido. Porque o reino de Deus é uma coisa boa. E por que você não quer levar pessoas para lá? É simples. Aonde você estiver, com quem você estiver, quem você está falando que é Jesus para você? O que Ele representa para você? Qual o testemunho que você tem que Ele já fez na sua vida? E quais as portas do reino que Ele abriu para você e que você pode levar pessoas até lá? Então essa é a indagação nessa noite, para que você entenda, para que você possa entender qual é a sua missão. O que você precisa sair daqui entendendo e fazendo. Pastor, mas eu preciso levar para a igreja,
Se você trouxer, melhor, mas quanto mais pessoas você falar, mais pessoas você leva para o reino. E quando a pessoa entender, automaticamente ela vai vir para a igreja. Não força a barra. No momento certo, na hora certa, tudo vai acontecer. Afinal de contas, há um tempo determinado para todas as coisas. Você está entendendo? Para que Deus está te dando a chave do reino? Para que essa campanha foi lançada? Qual o propósito que ela foi lançada? Para você entender algumas coisinhas que estavam faltando ainda em você. E aí, pastor? Peguei a chave, estou levando pessoas para o reino, mas e aí? Eu posso fazer o que eu quero? Você pode fazer o que você quer? E o que você vai fazer? Você tendo a autoridade, a chave do reino, conhecendo o reino, o que é que você precisa fazer? Pedro estava fazendo o que ele queria ali? Simplesmente eu vou lá nos judeus, eu vou lá nos samaritanos, eu vou lá nos gentios. Ele estava fazendo o que queria? Pedro estava sendo orientado pelo rei. Então simplesmente você não pode fazer o que você quer. Você precisa ser orientado pelo rei. Deus ele vai te orientar. Então você não vai lá fazer o que você quer, mas do jeito que Deus mandar, do jeito que Deus quiser, conforme Deus vai te dando a direção, você vai entrando no reino, você vai levando pessoas, você vai tendo a direção de Deus para trazer essas pessoas para o reino. Mas pastor, se eu fizer o que eu quero, não vai dar certo. Você sai da rota do Senhor. Você sai daquilo que Deus ele tem para você, daquilo que Deus ele quer para você. E nessa noite ele quer que você saia daqui entendendo tudo isso. Porque não é simplesmente uma campanha, mas é algo que Deus ele quer incutir dentro de você. É uma autoridade que ele quer colocar dentro de você para você falar do reino dele. Você acha que Pedro ele chegou sem autoridade no meio de 3.000 pessoas e simplesmente, olha, sabe, é o reino de Deus? Não, ele recebeu autoridade, ele chegou com autoridade, sabendo o que estava fazendo, o que estava falando. Porque judeu não é, ainda até hoje, não é fácil de se converter. A gente sabe disso. Samaritano não é fácil de se converter. Gentios não é fácil de se converter. Mas você precisa mostrar o reino para ele. Você precisa pegar na mão dele e levar, abrir a porta do reino e mostrar para ele: olha, isso aqui é o reino de Deus. Olha, isso aqui é Jesus. Olha o que ele faz na minha vida, na sua vida, na vida de todos. É isso. Pastor, isso é difícil. Igual o Lucas estava falando aqui, não é difícil ser crente, não. O problema das pessoas é que quer andar por aí fazendo o que quer. Não tem a direção de Deus, não tem o senso de Deus. Simplesmente vai lá e faz. Às vezes quebra a cara, às vezes dá meio certo. E assim vai levando, empurrando a vida. E aí chega um determinado momento de sua vida, não rompe. E aí fica se perguntando, se questionando: mas Deus, olha, estou na tua casa, eu oferto, eu dizimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Até trabalho na tua casa, mas espiritualmente eu não cresço. Em sabedoria eu não cresço. Em conhecimento eu não cresço. E o Senhor está falando: eu estou tentando te mostrar um reino e você não está prestando atenção. Então, quando você entender o que é o reino de Deus, o que Jesus ele representa para você, o que ele é na sua vida e o que o reino de Deus pode fazer aí fora, aí sim, o Senhor ele vai te colocar algo grande nas suas mãos. Sabe por que ele deu uma missão grande para Pedro? Porque foi o único que entendeu. Sabe quando Deus vai te colocar algo grande nas mãos? É quando você entender o reino de Deus, o reino dele e o mundo espiritual, que nós não estamos vendo, mas ele é real. Jesus ele dizia: ó, é chegado o reino de Deus. Então esse reino é para você mostrar, é
que não conhecem. Porque é chegado realmente o reino de Deus. Só que para a gente mostrar alguma coisa, a gente precisa o quê? Conhecer. E é o que o Senhor está mostrando para você nessa noite. Ele quer te dar autoridade. Ele quer te dar a chave do reino para você abrir as portas. E para você colocar pessoas lá para conhecer o reino também. Sabe, às vezes a gente até vem entendendo. Os pastores falam, vamos evangelizar, vamos ganhar a vida para Jesus, vamos lá, vamos lá. O que é que eles querem dizer? Olha, é chegar no reino de Deus, precisamos apresentar o reino de Deus para as pessoas. Aonde estivermos, temos que apresentar o reino de Deus às pessoas. Aonde estivermos, temos que dar bons testemunhos de Jesus. Temos que ter testemunhos de o que Jesus é e representa em nossas vidas. Porque não adianta eu ser pastor na igreja e lá fora ser alguém diferente. Não adianta eu ser pastor aqui, está ministrando para você, mas está fazendo coisa errada lá fora, ou está dando mau testemunho, está brigando com as pessoas, está xingando as pessoas. Não adianta. Eu não estou mostrando nada para essas pessoas, eu não estou entendendo o reino de Deus, não estou mostrando o reino de Deus, e essas pessoas não vão conseguir enxergar o reino de Deus. Se nós não dermos um ótimo, um excelente testemunho. Sabe por que Pedro ele conseguiu converter essas pessoas? Porque ele conseguiu mostrar para as pessoas, fazer com que as pessoas enxergassem o reino de Deus. E é isso que precisamos fazer em nossas vidas. É chegar no reino de Deus. O tempo está se esgotando. Jesus ele está voltando. Ah, pastor, mas eu escuto isso desde quando eu era criança. E ele vai voltar, e ele está voltando, e as coisas estão acontecendo, e precisamos entender esse reino. Então, você só vai conseguir mostrar o reino de Deus para alguém quando você estiver pronto e preparado para isso. E o Senhor quer te preparar. O Senhor te trouxe aqui hoje para te preparar para isso. Para te mostrar a realidade do reino de Deus. Que é uma só. Que é simples. É um evangelho simples. É de você, com teu testemunho, levar pessoas ao reino. Com a chave que Deus te deu e a autoridade que Deus te deu, levar pessoas ao reino. Por isso que eu falei para vocês. A gente encontra crente de todo jeito. Alto, baixo, médio, grande, pequeno, convertido, não convertido. Então, quando você olha para essas pessoas, você vai entender que elas não enxergaram o reino de Deus. Que não viram, não entenderam o que é o reino de Deus. Alguém que tentou passar o reino de Deus para ela, não conseguiu fazer com que ela enxergasse o reino de Deus. Pedro, depois que ele recebeu essa chave, essa autoridade, ele nunca mais foi o mesmo. Os discípulos, depois que entenderam essa chave, que entenderam o reino de Deus, eles nunca mais foram o mesmo. Quando eu falo ser o mesmo, é você sair daqui mudado. É você sair daqui diferente. É você chegar lá fora e mostrar para as pessoas o reino de Deus. Você veio aqui, numa campanha, recebeu o quê? Fala a chave do reino de Deus. E Deus ele está pronto para te dar essa chave. Deus ele está preparado, está esperando esse momento, esse dia, para te entregar essa chave. Agora o que você vai sair daqui e vai fazer lá fora com ela? Com essa chave. Pedro saiu correndo e já foi ligeiro. Falou, peraí, eu entendi. É para abrir o reino, para pessoas entrarem. É simples. Você vai receber uma chave, você está recebendo uma chave, você está com a chave aí, para você abrir o reino, para pessoas entrarem.
E aí? Topa a tarefa? Topa a missão? Pastor, e quando que eu começo a romper, a explodir? É quando você começar a abrir o reino para as pessoas. Quando Pedro ele entendeu que ele foi abrir o reino para os primeiros membros lá judeus, ele explodiu. E ele viu que a autoridade que ele tinha recebido e a chave, e abriu um leque para o mundo conhecer o reino de Deus. Nem tanto que eu e você estamos aqui hoje. Só que isso é para parar? É para fechar o reino lá e não vamos levar mais ninguém não? É até a volta de Jesus. Mas isso, para você receber algo grande de Deus, depende de você. O Senhor ele não vai te obrigar a nada. Se você quiser continuar do mesmo jeito, você vai continuar a sua vida inteira até o Senhor te tirar. Mas quando você entender, você vai crescer de uma maneira extraordinária, que nem você vai se auto-reconhecer. Se coloca no lugar aqui de Pedro. Fala, Jesus, eu estou entendendo o reino. E olha que Jesus ele não estava ministrando não, tá? Ele só estava numa reunião particular com seus 12. E Pedro ele entendeu. Uma coisa simples, Pedro entendeu. E aí ele ganhou a chave do reino. E aí ele ganhou a missão maior, que a igreja ia ser edificada por ele. Então ali ele já entendeu. Opa, vamos lá nos judeus, vamos nos samaritanos, vamos nos gentios. Amém? Que você possa entender isso hoje. E que aonde você estiver, você apresente o reino de Deus. Esse é o recado do Senhor que eu vim trazer para você nessa noite. Para que você realmente entendesse o que é o reino de Deus. Por que essa campanha e por que você precisa ter essa chave. Sem essa chave você não vai ter acesso ao reino. E você também não vai conseguir que pessoas acessem o reino de Deus através de sua vida. Então a tua oração hoje é: Senhor, eu quero essa chave. Senhor, eu quero ter acesso, eu quero ter autoridade para levar pessoas para que elas conheçam o teu reino. Amém? Vamos fazer isso. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar. E você vai pedir para o Senhor para Ele te dar acesso ao reino, ao mundo espiritual. E aonde você estiver, você vai lembrar deste momento. Você vai lembrar dessa chave. E você vai lembrar do que o Senhor tem falado para você. E eu sei que o Senhor tem falado com pessoas aqui. Eu sei que o Senhor está falando com pessoas, porque o Senhor não me mandaria nesse dia. Era para eu ter ministrado isso antes, outros temas. Mas eu fiquei doente e eu não consegui. Estou conseguindo falar hoje. E já mudou o tema aqui. E o Senhor falou: meu povo precisa ter acesso ao meu reino. Só assim, você tendo acesso, você vai conseguir levar pessoas para lá. Caso contrário, esquece. Amém? Fique sobre os seus pés. Feche os seus olhos. Pede para o Senhor acesso. Fala: Senhor, eis-me aqui. Talvez, Senhor, até hoje eu não tinha entendido o reino, nem como ele funcionava, mas hoje eu entendi. Então feche os seus olhos, põe a mão no teu coração e começa a falar com Deus. Querido, o reino de Deus ele está aberto para você. O acesso ao reino de Deus ele está aberto para você. Você está com a chave na mão.
Essa chavinha aqui está representando aqui agora a porta que vai se abrir no reino de Deus para você entrar e para você conhecer, para você ter autoridade, porque vai representar autoridade na sua vida, e com essa autoridade você vai ter acesso a pessoas para levar para o reino do Senhor também. Então feche seus olhos, comece a falar com o Senhor, fala: Senhor, eis-me aqui. Não perde tempo não. Não perde tempo fingindo não, que não entendeu, que não conheceu o reino de Deus ainda, porque acesso você já tem. Agora entra e receba a autoridade. Aleluia! Abre o teu coração para o Senhor nessa noite. Você não está aqui à toa, mas o Senhor está falando com você. Glória a Deus! O Senhor está falando com você aqui nessa noite, e Ele quer que você entenda o algo mais dele na sua vida. Ele quer te dar algo grande, Ele quer te dar missão grande, Ele quer te dar coisa grande, mas para isso você precisa entender